BC mostra preocupação com o novo arcabouço fiscal e diz que pacote da Fazenda pode atenuar risco. O Banco Central está demonstrando preocupação com o novo arcabouço fiscal que está sendo imposto pelo governo federal. O pacote da Fazenda que foi anunciado recentemente pode ser a solução para amenizar o risco de uma reforma tributária. Para saber mais sobre essa novidade, continue lendo e não esqueça de deixar o seu like, comentário e de se inscrever no nosso canal do YouTube. O Banco Central avalia que a revisão do arcabouço fiscal do país diminui a visibilidade sobre as contas públicas e impacta as expectativas de inflação, conforme ata do Comitê de Política Monetária, a Copom, publicada nesta terça-feira, enfatizando que seguirá acompanhando os impactos de estímulos fiscais sobre a atividade e os preços. O documento ponderou que membros do Copom notaram que a execução do pacote de medidas apresentado pelo Ministério da Fazenda deveria atenuar o risco fiscal e que será importante acompanhar sua implementação. O comitê manteve sua governança usual de incorporar as políticas já aprovadas em lei, mas reconhece que a execução de tal pacote atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação, afirmou. O Ministério da Fazenda apresentou em janeiro uma série de medidas para melhorar o quadro das contas públicas. A pasta ainda pretende apresentar uma proposta de arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, mas nenhum detalhe foi divulgado nessa área até o momento. Em um recado ao governo, o BC afirmou que estímulos de demanda devem ser avaliados considerando o estágio do ciclo econômico e o grau de ociosidade na economia, destacando que a política monetária é a variável de ajuste usada para mitigar os efeitos porventura inflacionários da política fiscal. Leniência do BC. A ata reforçou mensagem do comunicado da semana passada ao afirmar que o comitê notou com especial preocupação a deterioração das expectativas de inflação de prazos mais longos. Tal deterioração pode ter ocorrido por diversas razões, destacando-se, dentre esses fatores, uma possível percepção de leniência do Banco Central com as metas estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional, uma política fiscal expansionista, que pressione a demanda agregada ao longo do horizonte de projeções, ou a possibilidade de alteração das metas de inflação ora definidas, disse. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito reiteradas críticas à condução da política monetária pelo BC, tendo reclamado do nível da Selic tratado a independência formal da autarquia como bobagem, além de questionar se a meta de inflação não está baixa demais, forçando uma deterioração da atividade econômica. O BC decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano em reunião na semana passada, quando endureceu o tom de seu comunicado, demonstrando preocupação com a desancoragem das expectativas e indicando que poderá ser necessário manter os juros em patamar elevado por mais tempo que o estimado pelo mercado. Em relação ao que chamou de percepção de leniência do Banco Central com as metas, a autarquia disse que reafirma compromisso em buscar as metas e avalia que é necessário se manter ainda mais atento diante da desancoragem de expectativas. O documento enfatizou que o aumento das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação ao exigir maior participação de outros canais da política monetária e uma maior abertura do hiato do produto para se obter uma mesma queda de inflação. A ata afirmou que o hiato, margem que a atividade tem para crescer até atingir sua capacidade máxima, segue reduzido, embora tenha sido observada uma desaceleração da economia, do crédito e do mercado de trabalho. O BC ressaltou que membros do Copom levantaram a hipótese de incorporar em seu cenário uma elevação da taxa neutra de juros, em direção ao movimento observado nas expectativas de mercado. A autarquia acabou optando por mantê-la em 4%, mas disse ter estudado cenários alternativos. A taxa real neutra de juros é aquela que não estimula nem contrai a economia. Uma elevação em seu patamar significa, na prática, que o BC precisaria de uma dose adicional de juros para esfriar a atividade e cumprir seu objetivo de levar a inflação à meta. Para o Copom, os impactos de uma elevação da taxa neutra sobre suas projeções crescem no tempo e passam a ser mais relevantes a partir do segundo semestre de 2024, atual foco de atuação da política monetária. Na semana passada, o BC piorou suas estimativas para a inflação, calculando a inflação no cenário de referência em 5,6% para 2023, a contra 5,0% na reunião anterior, e 3,4% em 2024, ante 3,0%. A ata informou que as projeções foram elevadas em função da alta de preços administrados e de preços livres, ressaltando também que a piora nas expectativas de mercado. O BC incluiu na semana passada um cenário alternativo, no qual a Selic é mantida parada em todo o horizonte relevante, com as projeções de inflação ficando em 5,5% para 2023 e em 2,8% para 2024, acima da meta no primeiro caso e abaixo no segundo.
As projeções condicionais às hipóteses do cenário de referência não demonstram convergência para a meta no horizonte relevante de política monetária, mas a introdução de um aperto monetário mais prolongado, tal como em seu cenário alternativo, gera impacto relevante sobre as projeções em direção à convergência às metas, disse nesta terça. Esperamos que, com o pacote da Fazenda, o governo federal consiga amenizar a preocupação do governo do estado de São Paulo e dos contribuintes brasileiros com o novo arcabouço fiscal. Não deixe de deixar o seu like, comentário e se inscrever no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades sobre o assunto.